mais um assunto que também muda a vida de muita gente quando a gente tem informação. A gente convidou mais uma vez o ginecologista, Dr. Igor Padovese. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Para a gente falar de câncer dos ovários e de um resultado aí, né? De um estudo que tem sido interessante, revelador até para que a gente possa antecipar uma situação como essa, prevenindo, né? E que é algo simples que você vai contar para a gente daqui a pouquinho, certo? Antes a gente vai colocar na tela para vocês um VT de abertura para a gente entender números, para a gente entender o que está por trás aí desse maio, que é o mês de alerta para o câncer de ovário. Olha lá. O mês de maio é um marco em todo o mundo na luta contra o câncer de ovário. Tal visibilidade é extremamente importante, pois entre todos os tipos de câncer que afetam as mulheres, o de ovário é um dos mais letais. Isso porque cerca de 75% dos casos somente são diagnosticados em estágio avançado. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de ovário ocupa a 19ª posição entre os tipos mais frequentes de câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, ocorreram em 2020 3.920 óbitos por câncer de ovário, equivalendo a 3,62 mortes para cada 100 mil mulheres. Pesquisas também apontam que o número de mulheres diagnosticadas com câncer de ovário e mortes aumentará em 42% e 50%, respectivamente, até 2040 no mundo. Essa estimativa retrata a gravidade da condição, que se deve à falta de conhecimento da doença e ao diagnóstico tardio. Esses dados podem cair se identificar os fatores de risco e atuar com o tratamento antes do desenvolvimento da doença. Por isso, fique em dia com seus exames ginecológicos. Tá aí, gente, eu vou direto ao assunto com o doutor, que foi algo que eu conversei com ele antes do programa começar, e ele disse: Carol, o ponto é exatamente este. Doutor, bem-vindo. Obrigado, Carol. Eu te perguntava antes do programa começar, né? A gente tem um exame que pode prevenir, ou ao menos encontrar, um câncer de colo de útero, que acaba sendo um exame até muito simples, no início. Papa Nicolau. Que é o Papa Nicolau. Temos aí a mamografia, né, muito conhecida das mulheres também, que também pode pegar em estágio inicial, algo ou até prevenir. E o que acontece no câncer de ovário, doutor? No câncer de ovário, Carol, esse é o grande problema. Não existe um exame que seja capaz nem de detectar precocemente e nem de prevenir com rastreamento, porque esses exames, como o Papa Nicolau, a mamografia, são chamados exames de rastreamento. Tá. Então se recomenda fazer para todas as mulheres para identificar precocemente e conseguir tratar. Tá. O câncer de ovário é isso que apareceu nessa abertura. 70%, 80% das vezes, ele já é identificado em fase avançada, metastático, sem possibilidade de cura. Meu Deus, até exames, enfim, o PET scan, outros recursos, não... Tração transvaginal, o marcador de sangue, então isso há muitos anos, há décadas se pesquisa para tentar identificar alguma forma de rastrear ou diagnosticar precocemente o câncer de ovário. E essa notícia, que é essa novidade, uma recomendação da maior entidade do mundo que estuda o câncer de ovário, uma entidade americana, é exatamente diante de mais um resultado frustrado de um grande estudo com mais de 200 mil mulheres, acompanhamento de vários anos, mostrando que todos os esforços no sentido de prevenir e diagnosticar precocemente foram insuficientes. Mas tem uma intervenção capaz de prevenir o câncer de ovário, e esse é o tema da notícia dessa recomendação recente. Que coisa, então através desse estudo aí, né, que eles fizeram amplamente, encontraram uma forma para, enfim, para a gente pensar aí sobre o assunto, e para muitas mulheres tenho certeza que pode ser muito válida. Isso. Mas antes de você contar qual é, me diga, quando a gente fala aí de câncer de ovário, como é que vocês colocam essa situação aí, pensando na questão genética e comparando um pouquinho até com o câncer de mama, né? Para quem tem a indicação, muitas vezes, de ter uma preocupação com ele. Perfeito. O câncer de ovário, Carol, ele é bem menos comum do que o câncer de mama. Para cada mulher com câncer de ovário, mais ou menos tem 10 com câncer de mama na população. Mas eles têm uma certa associação, porque tem fatores genéticos, mutações genéticas que predispõem tanto a um como a outro. E assim como casos de próstata também, homens na família. Então essa informação é para todas as mulheres, mas é especialmente relevante para mulheres que têm casos na família de câncer de mama, principalmente mais de um caso. Além, obviamente, do câncer de ovário, e também homens com câncer de próstata.
Também. Porque eles são de alguma forma relacionados. Uma parte desses tumores tem fatores genéticos que predispõem. Então, a mulher que teve caso na família de um tem mais chance de ter do outro e vice-versa. Que interessante. Dá para falar um pouquinho a faixa etária aí, normalmente, das mulheres, né? Câncer de ovário, Carol, ele acontece em todas as idades. Existem jovens que têm câncer de ovário, mas é super de exceção. É uma doença que acomete mulheres, principalmente depois dos 50, 60, 70 anos. E por isso essa informação que apareceu na abertura também, que a previsão é de que aumente os casos, porque a população está envelhecendo, está cada vez vivendo mais, então o câncer vai aparecer em maior quantidade também. Aí, o doutor estava me contando que é justamente o resultado desse estudo que há uma forma de prevenir. Doutor, conta pra gente qual é. A gente tem aqui uma maquete, se você quiser mostrar como é que eles chegaram aí, né? Carol, é interessante mostrar o seguinte. Aqui é um modelinho mostrando o canal vaginal, o útero, os ovários amarelinhos e as trompas, que tem a função, basicamente, de reprodução. Então, o espermatozoide sobe aqui pelo útero e encontra com o óvulo aqui na trompa. Tá, pode... Para essa câmera aqui. Isso, perfeito. Então, essa porção aqui final da trompa chama fímbrias. As fímbrias são elas que têm a função de captar o óvulo que o ovário liberou e trazer aqui para a trompa. E já faz mais ou menos uns 10, 15 anos, Carol, que se descobriu que o câncer de ovário, na sua grande maioria, não 100%, porque tem subtipos diferentes. Mas a maior parte dos cânceres de ovário, na verdade, tem origem nas células das fímbrias. Da trompa, e não no do próprio ovário. Então, essa trompa, a região aqui das fímbrias, que fica em contato direto com o ovário para fazer essa captação do óvulo, é dali que vem a maior parte dos tumores de ovário. Então, já faz um tempo que existe essa recomendação, principalmente para mulheres que têm um fator de risco familiar maior, que a gente sabe que estão sob maior risco genético, de removerem as trompas para prevenir o câncer de ovário. Olha só. E a novidade, que é uma notícia agora de fevereiro desse ano, meses atrás, dessa entidade, maior entidade que pesquisa o câncer de ovário, uma recomendação para que todas as mulheres considerem remover as suas trompas. Independente de casos Independente da de família. risco. Por quê? Se sabe que isso é altamente eficaz. Então é um câncer que não é tão comum, ele é bem menos frequente, mas ele é muito agressivo e não tem como prevenir. E por outro lado, tirar as trompas, que só tem a função de engravidar, é uma intervenção altamente eficaz para isso, que leva para perto de zero o risco de um câncer que pode afetar a mulher mais velha e ser traiçoeiro, porque quando diagnosticado já está em fase avançada. E de qualquer forma, a retirada das trompas não vai mudar a questão de produção hormonal, esse tipo de eixo aí. Isso é muito importante. Então, por que tirar as trompas e não os ovários de vez? Porque os ovários têm a função de produzir hormônios, mas até a menopausa também. Depois da menopausa, uma situação que se consideraria já tirar os ovários também. Tá. Agora, a mulher jovem, depois que ela não quer mais ter filhos, nem o útero nem as trompas não tem mais nenhuma função, Carol. Entendi. Então, eles não produzem hormônios. O útero é um órgão muscular, então ele serve para a gravidez. E a trompa para essa função também de fazer ali o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, a partir do momento que a mulher decide que ela definitivamente não quer mais ter filho, isso pode ser considerado. E o que essa recomendação diz não é necessariamente para todas as mulheres irem operar, tirarem as trompas. Entendi. Mas é principalmente para as mulheres que já vão fazer alguma cirurgia no abdômen, que já vai estar lá, e é um procedimento muito simples, que não acrescenta praticamente nenhum risco. A gente vai colocar daqui a pouquinho a imagem para vocês verem, mas agora me veio uma pergunta, doutor. Quando a gente está falando de trompas, me lembrei que tem aquele exame que muitas mulheres fazem quando ficam um tempão aí tentando engravidar e não conseguem. Como se chama? É um nome enorme. Histerosalpingografia. É isso, gente. Pois é, que é um exame que tem que colocar para avaliar as contraste trompas, exatamente. Esse exame, ele tem alguma relação, muitas vezes, para encontrar alguma célula do tumor? Nada disso. É um exame que se aplica mesmo para identificar que não tem obstrução das trompas, porque uma condição que faz as mulheres terem dificuldade para engravidar é quando a trompa está obstruída. Aí não consegue ter encontro do óvulo com o espermatozoide. É só nesse sentido. Só nesse caso. Doutor, então, até para encontrar o diagnóstico, como você comentou, às vezes a mulher ela encontra então um diagnóstico vindo de outra região, então que acredita que o tumor tenha se iniciado em outra região e, na verdade, ele pode ter iniciado no ovário, mas ela não consegue descobrir porque não tem nenhum exame que consiga visualizar isso. Esse é o problema. A maioria das mulheres, quando diagnostica o câncer de ovário, ele já não está mais só no ovário, ele já está no abdômen todo, que é quando ele começa a dar sintomas. Então, o câncer de ovário inicial, ele é traiçoeiro porque
exame de imagem não detecta, ou pode, né, numa minoria dos casos, Entendi. mas a maioria exames de imagem, exames de sangue, não dá para detectar precocemente. Então, daí a relevância dessa informação de que as trompas são o maior causador do câncer do ovário e a partir do momento que a mulher não quer mais ter filhos, ela pode remover as suas trompas. Por exemplo, Carol, se for operar a vesícula, o apêndice, se for fazer uma Entendi. bariátrica, até Sim. outra cirurgia, essa é a recomendação, que as mulheres saibam disso e que essa possam intervenção é altamente eficaz para eliminar praticamente a possibilidade desse câncer que é tão agressivo para as mulheres. A gente tem a imagem, vamos colocar daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente coloca a imagem para vocês verem um pouquinho dessa cirurgia. Tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Pati, um beijo, obrigada. O DIU pode desencadear o câncer no ovário? Boa pergunta, daqui a pouquinho o doutor vai contar pra gente. Assunto super sério, é por isso a tinha importante aí da Patrícia. Ela faz pergunta se o DIU pode desencadear o câncer no ovário. Como é que são os estudos aí ligados a essa questão do DIU? Não, Patrícia, os DIUs não. DIUs são os métodos, Carol, mais usados, mais recomendados no mundo todo como contraceptivo. Tanto os DIUs tradicionais de cobre como os hormonais, eles não têm nenhuma relação com câncer de ovário. Até curiosamente, o uso de anticoncepcionais tradicionais tem até um pequeno efeito protetor para o câncer de ovário. Mas os DIUs não têm relação conhecida. Que é deixar eles ali Quietos, sem ovular. Quietos, exatamente, entendi. porque o processo constante de ovulação todo mês é uma coisa que pode, naquela transformação celular da maturação dos óvulos, pode ter alguma relação com isso. Mas os DIUs não, os DIUs são ótimos, super recomendados. Tá aí. Vamos colocar uma foto na tela que eu comentei com vocês da cirurgia. O doutor separou a imagem pra gente ver que é uma cirurgia, então, relativamente simples e hoje faz com um robozinho. Hoje, não com robô, mas talvez também por robô, mas por laparoscopia. Tá. Ali a imagem está mostrando, da mesma forma, Carol, como hoje em dia se opera o apêndice, Sim. a vesícula, né, de forma minimamente invasiva. Então, são 3 pequenas incisões de 5 milímetros que ficam para a mulher ali numa região bem baixa, abaixo da linha ali da calcinha, do biquíni, e que a partir disso a gente tira não só as trompas, mas às vezes o útero também. Então é uma questão para a mulher conversar com o ginecologista, Carol, porque uma situação muito comum, principalmente depois da mulher ali dos seus 40 e poucos anos, muitas têm problemas com o útero. Problemas menstruais, sangramentos, cólicas. A própria endometriose. Endometriose, que cada dia, né, a gente sabe mais, vê mais mulheres com isso. Então, os tratamentos para isso, inicialmente, são clínicos. Tá. São com algum tipo de medicamento, de hormônios, mas muitas mulheres não se adaptam bem. E, normalmente, a cirurgia é deixada para aquele último recurso. Entendi. Então, é uma coisa mais para pesar, que a gente deva discutir com a mulher, que para algumas mulheres, talvez uma intervenção mais agressiva, entre aspas, que é uma cirurgia, mas para já remover o útero e também as trompas, além do efeito benéfico de melhorar esses sintomas de sangramento, dor, também tem esse aspecto de prevenção do câncer do ovário. Então é algo a mais para as mulheres terem essa informação, para poder pesar na decisão também de mulheres que estão lidando com alguma questão ali de sangramentos, de problemas uterinos. E doutor, eu tenho que ir para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, mas vamos falar aí quando já está avançado os sintomas, então, que podem surgir, né? Que estão associados. Mas antes a gente vai para as dicas, daqui a pouquinho tem mais perguntinha do público e vamos discutir essa questão também. Não sai daí que o assunto é interessantíssimo, estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, hoje conversando sobre câncer de ovário. Dr. Igor Padovese, que é ginecologista, trouxe pra gente então essa notícia, né, que saiu recentemente, que de fato mulheres aí que têm uma certa insegurança, caso na família, uma questão genética envolvida e forem passar por alguma cirurgia abdominal, tem uma recomendação de conversar com o médico sobre a remoção, então, das trompas. Claro que já numa idade que tenham tomado a decisão de não ter mais filhos, certo, doutor? Perfeito. Vamos colocar uma perguntinha do público e a gente vai discutir um pouquinho também dos sintomas, tá? Quem escreveu pra gente é a Ângela, um beijo, obrigada. É verdade que mulher que não engravida tem maior risco de ter câncer do que aquelas que tiveram filhos? Essa pergunta é muito interessante. Ângela, é interessante e é difícil de responder pelo seguinte: tem vários tipos de câncer. Então a gente sabe, por exemplo, Carol, que mulheres que amamentaram, elas têm o menor risco de câncer de mama. Mulheres que tiveram gestações também podem ter. Então a questão é que câncer é multifatorial. E mesmo quando a gente fala de câncer, por exemplo, câncer de mama, na verdade é uma grande chave que envolve vários subtipos de câncer de mama. Então,
Posso dizer que sim, de alguma forma existe prevenção para alguns tipos de tumores, principalmente de mama e ovário, sim, para as mulheres que tiveram, principalmente muitas gestações. Esses dados vêm mais de antigamente, uma época que as mulheres tinham muitos filhos. Então você pegava aquela mulher que teve 10 filhos, em comparação com a que não teve nenhum. Entendi. Mas hoje em dia que as mulheres têm 2 filhos, em média, 3 às vezes, isso talvez não seja tão relevante, mas no fundo a gente não tem essa resposta exata. Eu já ouvi essa questão com fêmeas, com cachorrinhas, que ao longo da vida, quando não tem, né, não cruzam e etc., tem uma chance aumentada. Me veio aí essa lembrança, e como eu já tive uma fêmea, ela realmente teve câncer. E ela não tinha cruzado, nada, enfim, e não tinha sido castrada, etc. E daí a recomendação de castrar. É por isso a recomendação também de castrar. Então isso me lembrou, claro, a gente está fazendo uma comparação aqui, por favor, não me entendam mal, mas nós estamos falando aí de uma questão biológica, né, física, biológica. Vamos colocar mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Angélica, obrigada. Endometriose tem algum vínculo com esse tipo de câncer? Angélica, pergunta... Na verdade tem, mas é assim. Mulheres que têm endometriose têm um pequeno risco maior de terem um tipo de câncer de ovário, que eu falei que são, quando a gente fala câncer de ovário, câncer de mama, abre uma chave de vários subtipos. Tem um subtipo de câncer de ovário chamado endometrioide, que sim tem alguma relação. Mas o que é importante eu enfatizar, porque as mulheres não fiquem desesperadas, a mulher que tem endometriose, que é super comum, 10, 15% das mulheres têm endometriose, achando que vão ter câncer de ovário. Mas, de fato, tem mulheres com endometriose, que têm cistos de ovário complexos, suspeitos. A gente fica um pouco mais atento na investigação com essa possibilidade da associação com esse tipo de câncer, sim. Doutor, eu estava te perguntando antes do intervalo dos sintomas. Então, mesmo que já esteja aí num estágio avançado, em algum momento esses sintomas aparecem. Sim. Esse é o problema porque o câncer inicial, quando ainda está em fase que tem possibilidade de tratamento curativo, grande maioria das vezes não dá nenhum sintoma. Quando dá sintoma, Carol, geralmente já é de distensão do abdômen, dor abdominal, líquido no abdômen, que chama ascite. Então são situações que o câncer já espalhou, geralmente para o próprio abdômen, para o peritônio, chama que é a camada interna do abdômen, que reveste os intestinos e tudo mais. E aí quando apresenta esses sintomas, já é um câncer estágio avançado que não tem possibilidade mais de cura na grande maioria das vezes. Que coisa. Tem mais perguntinha, olha lá, aproveitem. Obrigada, Val, um beijo. Então, quando já fez laqueadura, não corre risco? Val, perfeito. Eu que estava esperando alguém fazer essa pergunta da laqueadura. Verdade. Corre risco porque a laqueadura tradicional, ela só liga, só amarra a trompa. Ou seja, o objetivo da laqueadura é contraceptiva, é para a mulher não engravidar. Então a gente obstrui a trompa, porém ela fica lá. É aqui, né, que você comentou que o problema é na fímbria. Então, quando faz a laqueadura, a trompa fica. Ontem, Carol, eu tive um parto de uma mulher de 41 anos, já não queria mais ter filhos. Já tinha essa decisão de fazer laqueadura. O que a gente faz? Remove a trompa e não faz laqueadura. Então isso já desde uns 10 anos já tem essa recomendação de que é melhor, se a mulher já não quer engravidar, melhor remover de uma vez a trompa, por esse benefício de também já prevenir o câncer de ovário lá na frente, do que simplesmente obstruir, que tem a função puramente contraceptiva, mas a trompa continua lá. Doutor, que coisa, né? Agora a gente vai passando um filme na cabeça de certas coisas femininas e eventualmente, se essa mulher mudar de ideia em algum momento e tiver os óvulos congelados e o marido tiver congelado também os espermatozoides, é possível ter uma gestação sem as trompas. Perfeitamente. Então, assim, a mulher tirou as trompas, ela nunca mais vai engravidar? Ela nunca mais vai engravidar espontaneamente. Porém, ela pode engravidar com tratamentos de reprodução assistida, com óvulo próprio congelado, com óvulo de uma doadora, se ela for mais velha. Importante dizer isso porque qual é a única situação que a mulher não vai nunca mais engravidar? Se ela não tiver útero. O útero. Se tem útero, Carol, pode estar depois da menopausa, o que for. Se usar óvulo congelado mais jovem, óvulo de doador, é possível engravidar. Então isso a mulher tem que estar muito ciente quando ela vai remover o útero também. O que é uma ótima opção para muitas mulheres que sofrem com problemas do útero. Mas aí, de fato, ela nunca mais vai engravidar. Agora, sem trompa, basta fazer uma fertilização. Tá aí, gente. Olha, grandes informações. Vou deixar o contato do doutor. É importante a gente estar atento. Ter a informação é o mais importante. A decisão vai vir no momento certo da vida de cada um. Mas saber de tudo isso que eu acho que é muito válido. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, doutorabreviado.igorpadovese, com S e no final. @doutorabreviado.igorpadovese. Vocês encontram o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Gente, até amanhã, né? 12:30. Obrigada, vejo vocês ao vivo. Fico mulheres, 12:30. Beijo, beijo.